Meus amigos, o Mauro César Pereira abre o jogo e revela o motivo de Endrick não jogar pela seleção brasileira. Fica comigo até o final para descobrir por que Ancelotti não escala o garoto. E galera, já vai me dizendo de qual cidade você nos acompanha. E se você gosta de compartilhar opinião sem mimimi sobre futebol, já deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser ter resultados simples, como esses que tá vendo na tela, fazendo vídeos sem aparecer sobre futebol, política, fofoca ou qualquer assunto que você goste, assista a essa aula gratuita que deixei na descrição e no primeiro comentário. E independente da idade, aprenda a faturar na internet. Mauro César revela o motivo pelo qual Ancelotti não escala o Endrick e traz exemplos curiosos do que impede o jovem atacante de ser titular ou ganhar mais minutos. Eu queria levantar uma tese sobre o Endrick aqui, que é um jogador que eu gosto. Eu queria levantar até para os amigos conversarem a respeito. O Endrick, ele desde que ele vai para a seleção, ele sempre faz gols, né? Ele entra, faz gol, tal. Mas ele não ganha a condição de titular. Com ninguém. Com ninguém. No próprio Real Madrid, ele entrava a fazer gol, não ganhava a condição de titular. Então, ele não foi titular com o Dorival, apesar dos gols que foram feitos. Ele não foi titular com o Ancelotti. Não foi titular com o Xabi Alonso. Foi titular lá no Lyon, porque parece que havia até um contrato, né, que ele teria que jogar. E mesmo assim, o técnico andou fazendo algumas cornetadas com relação a ele. Não tem alguma coisa errada. O técnico, é bom pro técnico o cara que faz gol, porque segura o trabalho dele, segura o emprego dele. É bom o cara que faz gol. O Ronaldo fala muito isso, né? Custa caro. O cara que faz gol é bom. É bom ter o Haaland no time. O cara vai te resolver. Você pode não estar bem, o cara faz gol. Mas ele não consegue acertar. Ele não é fixado por treinador nenhum, com matizes diferentes de futebol, com pensamento diferente. E ele não é fixado nunca como atacante. Será que não tem algum problema, alguma maneira de pensar futebol? Não estou falando nem de disciplina, nada disso não. Mas algum jeito, uma postura do Endrick como atacante que não agrada. E aí não agrada de um modo geral, para que ele não se fixe e vire um jogador de opção para quando a partida já estiver resolvida? Verdade, inclusive sim. E ele teve uma dificuldade no próprio Palmeiras, né? Demorou a ser lançado. Verdade, também. Mas quando foi lançado, ele deu um campeonato do Palmeiras, né? Ele foi o personagem principal da reação do Palmeiras. Não só no jogo do Botafogo, mas durante aquela reta. Verdade. Em 2023. Aí eu acho também o seguinte: o Ancelotti é um técnico rodado, experiente, é um homem já muito experiente, né? Um cara já com 60 e tantos anos, tanto tempo de futebol, já conhece o garoto, sabe que tem um potencial. Não cabe a ele também falar: ó, garoto, vem cá, vamos imaginar que alguma coisa, seja de comportamento, seja em campo, o desagrade. Olha, eu vou te convocar. Mas tem isso. Não, professor, consigo fazer e tal. Não consegue? Não convoca, explica por quê. Não convoquei porque existem algumas tarefas que eu quero que ele execute e ele não executa. Deve ter alguma coisa. Tamanho pra falar? Vamos imaginar que fosse. Claro. Alguém vai perguntar do Endrick. Qual o Endrick que eu não escalo porque eu preciso de um atacante que faça tal missão. E ele não faz. Eu trabalhei com ele no clube, agora na seleção e tal. Já pedi, já treinei, tentei, ele não consegue, não se empenha, sei lá, não rola. E aí pra mim não serve. Porque é muita coincidência, né? Vários treinadores, várias versões, e ele não consegue se fixar, mesmo sendo um baita jogador. Então, assim, estou dando aqui uma hipótese. Eu também, claro. Mas é curioso isso. O Bruno Prado tem uma tese muito legal que o Bruno fala aqui, que você sente uma proteção maior pelo Estevão, desde o Palmeiras até na seleção, do que pelo Endrick. Para o Palmeiras, né? Tá, mas por quê? Entendeu? Esse é um ponto. Porque o Endrick é um baita jogador. Eu colocaria no meu time, tá tudo ok. Mas, apesar disso, nós estamos. O Mauro até lembrou do lado do Abel. O Diniz chegou a convocar o Endrick, acho que não convocou, não fixou. O Dorival não fixou. O Ancelotti no Real Madrid e na seleção não fixou. Xabi Alonso nem colocou pra jogar. O Paulo Fonseca tinha restrições com ele no Lyon. Chegou a dar a declaração. Gente, tem alguma coisa aí que é muita, digamos, é muita perseguição consecutiva, né? Tem algo tático, eu não tô falando de alguma coisa que ele não consegue executar. O cara só fala dele, só usa o nome dele. Né? Isso. Agora, se tem alguém que explicar isso, é o técnico. É o técnico, claro. Porque fica essa não, parece que estão... Se convocou, pensa em usar. Ele conhece mais o Endrick do que esses outros, porque ele trabalhou com ele no Real Madrid quando ele chegou e agora de novo. Já escalou, já deu assim, chegada todo dia indo treinar. Porque assim, eu entendo da seguinte maneira, porque você pode falar com mais propriedade do que eu sobre isso, que você viveu isso. Cara, o que é convocar um jogador? Não é só pelo que você observa no campo, é pelo que você vai conviver com ele no dia a dia. Perfeito. Aí você percebe, Vampeta, preciso que você faça tal papel aqui em campo, você consegue executar essa tarefa aqui? Consigo sim, vai lá e executou. Eu posso contar com o Vampeta aqui, porque eu sei que eu ir mais à frente ou mais atrás. Se tiver que fazer saída de bola, ele vai fazer. Beleza. Mauro, você quer fazer... O Mauro não dá, o Mauro não tem boa vontade, o Mauro não quer fazer, só quer jogar do jeito dele, não consegue fazer, sei lá, então não vou chamar pra isso, aqui não serve. Mas serve no clube, mas pra mim aqui não serve, porque eu preciso de um jogador com uma outra característica. Isso acontece, só se percebe isso trabalhando com o cara. Porque você vê, você observa. Mas o que o técnico faz? O caso do Igor Thiago, por exemplo. Eu tô com um pensamento sobre o Igor Thiago de que ele, pra mim, tá parecendo o Serginho de 82. Isso. Um bom atacante, que tem valor. Um cara que faz menos gols, só que o Haaland na Premier League, ruim ele não é. Claro. Alguma coisa de bom ele tem. Não é possível. O cara fazer tanto gol, o cara o quê? Não serve pra nada? Claro que ele é bom. Mas talvez não combine com aquilo que se espera de um centroavante da seleção brasileira. O Serginho até hoje é o maior artilheiro da história do São Paulo. Eu era fã do Serginho. Aliás, torcia pro Flamengo contratar o Serginho, eu com torcedor, moleque, tudo, achava o Serginho sensacional. Fazia aquele gol, aquela porrada de esquerda que ele dava, encarava a zagueira, ia pro pau, achava ele sensacional. Tem um personagem. Mas na Copa de 82, o centroavante era pra ser o Reinaldo ou o Careca. Ele machuca.
O Serginho destoava. E o Tele ainda queria que o Serginho fosse meio domesticado, não podia tomar cartão e tal. O Serginho era bicho solto, pô. Aquele jogo da Itália, se o Serginho tá à vontade, quando o Gentili rasga a camisa do Zico, você tinha tomado um tapa na orelha que o juiz não ia ver e ia ficar por isso, né? Época sem VAR, gente. O couro comia. Não é esse futebol de VAR hoje que respirou fundo e toma cartão. Então, eu lembro muito disso, porque assim, eu sempre gostei do Serginho como centroavante, mas achava que ele destoava daquele time. Não era o cara. Mas para outro tipo de time, ele era excelente. E o Igor Thiago talvez seja a mesma coisa. Você viu que o Jornal fala? Em relação ao que espera a seleção brasileira. E aí a opção que ele tem é o Hendrick. Aí o Hendrick fica cercado dessas interrogações. O João Pedro, que poderia fazer o papel, não foi. Quem mais pode jogar ali? Aí vem o Matheus Cunha, que faz várias funções. Que não é bem um homem de área, né? Não, mas ele faz, né? Mas eu não vejo muito com esse lobby. Olha a situação que você vê. Os jornais pelo mundo afora tá falando que vergonha o Brasil com o Igor Thiago, quem já teve Romário e Ronaldo. É outros tempos, pô. É outros tempos. É outro nível de jogador. Mas aí, o cara fez 15 gols da Premier League. Não, por isso que, né? criticando a atuação diante do Marrocos. Então, mas tem uma explicação muito clara. Olha na tabela de artilheiro do... Você pegar, por exemplo, o centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius, faz gol a beça, né? Talvez num time de um outro estilo, um time mais técnico, que precisa de um centroavante com mais recursos, ele não combina. Agora, ele como um cara referência na área, pô, o cara leva gol pra caramba, pô. Então, tem muito isso também. E aí, quais são as opções dele? O Igor Thiago, não vou dizer que ele tá queimado, mas ele tá desgastado, vai. Né? Pela atuação e tal, perdeu o gol no amistoso, tá desgastado. Aí tem o Hendrick com essas interrogações todas que o Flávio colocou, que a gente realmente fica aqui perguntando o que será que acontece. Ele vai ficando sem opção. E isso é uma coisa assim, muito curiosa, porque até o próprio Haaland, quando ele chega no City, o Guardiola faz uma série de mudanças. É um Haaland diferente. Sim. Ele vai buscar a bola lá atrás e tal. E aí, quando há uma brincadeira, eu não lembro, um centroavante. Brincando com o Guardiola. Quem era ele? Você lembra? Centroavante. Não era Tony, não, eu esqueci o nome. Era Tony, sim. É Tony, né? Acho que ele fala assim, pô, você tirou o centroavante daqui, da gente, você não gosta de centroavante? Ele falou, gosto, o Haaland joga no meu time. Ele começa a dar risada. Eu gosto do Haaland, eu gosto do jeito que ele joga, do jeito que ele faz. Hoje o técnico quer qualquer... E aí, de novo, talvez entre a história do coletivo de marcação, de começo de marcação, de um cara que se movimenta para abrir espaço para os outros. Não estou dizendo que seja isso, mas alguma coisa deve ter. Uma das razões do Igor Thiago ser convocado é que ele faz muita pressão do adversário. Mas a seleção brasileira não é tão boa fazendo isso também. Ele é muito estilo do Ancelotti. Mas é uma coisa assim, porque pô, não dá para você, o Ancelotti tá de perseguição com o Hendrick. E o Dorival, e o Fernando Diniz, e o Abel Ferreira, e o Xabi Alonso, e o Paulo Fonseca, quer dizer, não tem alguma coisa. No momento que ele convoca, ele tem que usar. Né? Ele conhece o jogador. Claro, mais do que os outros. Oi, Pilhado. E muita gente pedindo o Hendrick no time titular da seleção no lugar do Igor Thiago. Eu acho, sinceramente, que não deve acontecer. Você citou o que a gente projeta pensando na cabeça do Ancelotti. Eu acho que o Hendrick não começa como titular. Mas é algo que eu faria no meu time. Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, o Hendrick seria o meu titular contra a seleção do Haiti. Já teria sido também contra a seleção de Marrocos, um jogo que ele nem saiu do banco de reservas. Eu queria também uma análise sua em cima dessa possibilidade. O Hendrick, você acha que ele teria capacidade de assumir a posição de centroavante titular da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Eu acho que sim, pode acontecer durante a Copa. Não acho que vá ser titular contra o Haiti. Gosto, acho que é um jogador para você colocar mais tempo, pode virar titular, sim. Faz gol, tem muita personalidade. Mas tem dois aspectos aí, né? E hoje as pessoas veem as coisas muito... ou é isso ou é aquilo, né? As pessoas muitas vezes não estão vendo, não conseguem entender um meio termo, em enxergar várias possibilidades, né? Sempre ou você ama ou você odeia, né? Se você defende um cara, você odeia o outro. Se você gosta desse, você detesta aquele. E não é isso. Minha opinião, eu acho que o Hendrick é um cara que tinha que ter mais tempo em campo e que poderia sim ser titular da seleção. Mas, sim, desculpa. Isso, mas também acho que não é isso que vai mudar a situação da seleção brasileira. Isso até dentro do que Flávio Prado disse nos programas. Nesse ponto eu concordo, que também sei que a opinião dele, que ele gosta muito do Hendrick. Sim. Mas o que ele quer dizer, e foi xingado por isso, porque é muito dessa coisa, então se você não tá 100% nessa coisa no Hendrick, então você odeia o Hendrick. Não é nada disso. É aquela coisa assim, não é só uma questão de vou trocar o Igor Thiago pelo Hendrick, pronto, tá tudo solucionado. Não é isso. E estão colocando isso em cima do garoto. E os mesmos que pedem ele assim, como se ele fosse solucionar todos os problemas, se ele entra e não faz um bom jogo, os mesmos vão bater nele. Então, eu acho que o Hendrick, de opinião, é um ótimo jogador. Eu acho que ele merecia mais tempo em campo. Acho que ele é o melhor centroavante que o Brasil pode ter. Provavelmente, se eu fosse um treinador, eu botaria ele de titular. Mas não é isso, né? O Brasil ele tem uma questão coletiva, que não é simplesmente a troca de um pelo outro. E colocar isso nas costas do Hendrick, se o Hendrick entrar, aí o Brasil vai arrancar para o título. É complicado. É sempre aquela busca pelo herói, né? A busca pelo cara. Aí se o Neymar daqui a pouco estiver disponível, e ele deve estar em algum momento, também vão buscar no Neymar esse cara, né? Pô, quando o Neymar entrar, aí pronto. E também não é. O Neymar pode ajudar em alguns momentos, pelo talento que tem, a experiência que tem. Eu sempre defendi a convocação dele. Mas não é isso. A partir do momento que o Neymar entrar, nossa, aí vocês vão ver que o negócio vai ser diferente. Não é. Então é só esse ponto aí. Eu sou muito a favor que o Hendrick jogue mais e possa ser titular até. Mas às vezes é muita coisa. Esse é o herói, esse é o cara que vai resolver tudo. E não é isso. É uma seleção que teve um ciclo muito complicado e que hoje ainda não é um time ajustado. Não é um time. Precisa de algumas coisas que talvez nem o Ancelotti saiba. O que eu tenho que fazer para ajustar esse time? Ele vai tentar, vai buscar e talvez ele nem encontre durante a Copa.
O Raí, até em cima desses números que a gente mostra agora na arte e destrinchando um pouco mais esses números. Pelo Palmeiras, 82 jogos, 55 como titular. Marcou gol nas 2 finais do Campeonato Paulista e depois levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro. Pelo Real Madrid, marcou gol na estreia da Champions League dele, na Champions League contra o Stuttgart. Uma porrada de fora da área e um lance de muita personalidade, que ele tinha de um lado o Mbappé, do outro lado o Vini Júnior. Ele confiou no próprio taco, bateu no gol e marcou na sua estreia na principal competição de clubes do mundo. A gente segue pensando dessa forma no Lyon, ele estreia muito bem, começa com um número muito interessante de gols marcados. Pela seleção brasileira, gol na Inglaterra em Wembley, gol na Espanha no Santiago Bernabéu, gol da vitória contra o México, marcou recentemente o gol da vitória contra o Egito. Os números do Endrick, se a gente for analisar os gols marcados, são sempre gols importantes, gols que chamam atenção, gols de quem tem personalidade e estrela. E mesmo assim, diante de tudo isso que eu pontuei aqui, ele é preterido a outros atletas em todos os clubes que passou e também na seleção brasileira. Tem alguma explicação aí na sua avaliação? Não consigo explicar, Gui, sobre isso. Como disse o Flávio, acho que é curioso, pelo menos pra gente pensar. Porque é uma questão de fato, né? Ele, na maioria dos casos, acabou não sendo titular. Talvez, Gui, tô aqui tentando pensar, né? Talvez tenha um pouco a ver com a juventude. Ele é um jogador muito jovem, naturalmente vai demorar um pouco para que ele tenha o espaço e se firme como titular absoluto nas equipes que joga. Por exemplo, vamos pegar o Real Madrid. Quando o Endrick chega ao Real Madrid, chega também o Kylian Mbappé. Difícil para ele, né? A concorrência é complicada, por mais que ele seja muito talentoso, um excelente jogador, eu acho que ele é um protótipo de fenômeno do futebol, ainda um protótipo por ser muito jovem. Do outro lado, você tem um cara que decidiu dá quase pra dizer que ele decidiu 2 finais de Copa do Mundo. Ele decidiu uma porque foi uma que ganhou. Mas a outra, ele colocou o time de novo na disputa, né? A França estava batida, ele foi lá, pegou sozinho a França e fez 2 gols em 1 minuto e meio e colocou a França na disputa e fez outro na prorrogação. Então, a concorrência para ele no Real Madrid era muito dura, muito difícil imaginar que ele conseguisse ser titular no time com o Mbappé, né? E no Palmeiras, eu acho que tem um pouco do aspecto da forma do treinador trabalhar. O Abel, em determinados momentos, eu acho que o Endrick foi um pouco um ponto de virada nisso. Talvez até o Endrick era um cara mais conservador com os jovens e talvez até pela inexperiência dele. Ele não tinha uma carreira de muito tempo como técnico até chegar ao Palmeiras, né? Ou com a pressão do tamanho que é trabalhar num clube gigantesco como é o Palmeiras. Então, talvez até isso pra ele foi novo. Pô, lidar ali com um menino de 17 anos, que é um fenômeno que tá pedindo passagem. E acho que os técnicos têm um pouco do negócio de segurar um pouco o jogador jovem pra não queimar. Me parece isso, né? Essa é a sensação que eu tenho. Mas não acho que tem uma explicação especificamente sobre o Endrick. Acho que tem esses elementos. Tem um pouco da juventude, um pouco da concorrência. Mas ele, com certeza, tem margem ao longo da carreira, né, nos próximos anos, pra ganhar mais espaço. Agora, por exemplo, ele volta pro Real Madrid com um outro tamanho depois dessa passagem no Lyon. Não acho que ele vai ser titular do Real Madrid, absoluto. Vai me surpreender se o Mourinho encaixar, por exemplo, ele e o Mbappé jogando juntos. Ainda tem Vinícius, ainda tem Rodrigo, ainda tem Bellingham, ainda tem Valverde, tem muita gente, né? O time do meio pra frente do Real Madrid é muito bom, do meio pra trás precisa dar uma reforçada. Mas do meio pra frente é muito bom. Então, pra ele, eu acho que é esse o panorama. E na seleção é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele não participou do ciclo como um todo. No período do Ancelotti, ele chegou muito na reta final. Foi convocado na última lista do Ancelotti, antes do Mundial, e mostrou seu valor naquele amistoso contra a Croácia, né? Contra a França ele não entra, mas contra a Croácia ele entra e tem impacto no jogo. Marca, dá uma assistência, sofre um pênalti. Então acho que aos poucos, gradativamente, ele vai ganhar o seu espaço, ele vai aparecer no time, ele vai ter as suas oportunidades. Acredito que no jogo contra o Haiti ele vai ter minutos, porque o Ancelotti testou o Igor Thiago, não funcionou bem, e não foi culpa do Igor Thiago, era uma questão ali da dinâmica do time. O Cunha não é exatamente esse jogador, ele faz outras funções em campo. Por isso até disse aqui no Bastidores da Copa, antes do Mundial começar, quando ainda fazíamos aquele raio-x dos grupos, que achava um erro da camisa 9 pra ele, pela cobrança que vai ser em cima desse rapaz, pra que ele faça gol, pra que ele seja o artilheiro da Copa do Mundo, pelo lúdico que é vestir a camisa 9 do Brasil. Ele não é um goleador, não é esse jogador, ele é um outro tipo de jogador. Então acho que o Endrick vai ter o espaço dele, Gui. Ainda tá muito no comecinho, né? Foi só um jogo da seleção brasileira, acho que ele deveria ter entrado, acabou não entrando, mas ele vai ter o espaço dele nas próximas partidas, eu não tenho dúvida disso. Talvez quando ele entrar no time, ele não saia mais. E o Endrick tá pedindo bastante passagem com a camisa da seleção, citei aqui alguns gols interessantes que ele fez. E dos atletas que estão na Copa do Mundo com mais de 10 jogos, ele é o que precisa de menos tempo para marcar um gol. O nosso PH também separou uma arte interessante a respeito desse tema, a gente tem aqui atrás a média de minutos para marcar um gol com a camisa da seleção brasileira. O Matheus Cunha, ele tem 24 jogos, ele precisa de 1.055 minutos. Esse é um dos centroavantes da seleção brasileira, o que passou na frente do Endrick, por exemplo, para entrar do banco de reservas. O Vini Júnior, em 50 jogos, precisa de 336 minutos para marcar com a camisa da seleção. Luiz Henrique, 311 minutos em 16 jogos com a camisa da Seleção Nacional do Brasil. O Rafinha, 253 minutos, 40 jogos. Rafinha só destacando em amistosos, né? Porque em jogos oficiais só marcou um na Copa América. Gabriel Martinelli precisa de 208 minutos para marcar em 23 jogos. Neymar, 135 minutos para marcar em 128 jogos. Aí sim, um número já relevante, expressivo. E o Endrick, em 17 jogos, precisa de 122 minutos para marcar um gol. Claro que a gente contabiliza só os convocados e com pelo menos 10 jogos pela seleção, senão o Ryan estaria nesse bololô, porque o Ryan já marcou um gol em 2 partidas com a camisa da seleção brasileira. Ô Boni, em cima de tudo isso que a gente mostrou aqui, das artes, o Endrick tá pedindo passagem. Tá pedindo passagem, até olhando para esse retrospecto, a
a arte anterior que a gente passou com relação ao tempo que ele recebeu com outros treinadores, para mim é muito claro que há uma mudança de leitura com relação ao jogador que é diferente. Se a gente olha para o Palmeiras do Abel Ferreira, para mim o Abel, na avaliação, vai na mesma do Flávio. É um erro do técnico português do Palmeiras com relação à utilização do Endrick. Por quê? Porque o jogador que é diferente, ele pula etapas. Claro que tem um procedimento ali, padrão, de você desenvolver o jogador sem jogar muita pressão nas costas dele, para não queimá-lo, mas o jogador que é diferente, ele precisa de um plano especial, ele precisa ser testado em níveis maiores do que a idade dele coloca. Por exemplo, o Endrick, desde o começo da trajetória dele nas categorias de base, ele sempre treinou com as categorias maiores, jogando com 15 anos no sub-20. Então o jogador que é diferente, ele pula etapas. E acho que esse receio do Abel Ferreira de utilizá-lo foi muito ruim pro próprio Palmeiras. Não digo nem pro próprio Endrick, que conseguiu dar passos importantes, mesmo começando a ser utilizado tardiamente, pelo menos na minha visão. No Real Madrid eu já vejo com mais naturalidade, porque como o Raí disse, chega uma grande estrela, o Mbappé, que chama todos os holofotes, e foi uma primeira temporada do Endrick no Real, sem ter vivido a experiência Real Madrid-Castilha, que, por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo viveram no seu início, nas suas trajetórias na chegada ao clube espanhol. Na seleção brasileira, para mim, e eu falo isso já há algum tempo, deveria haver um plano especial para o Endrick, independente da situação que ele vive no clube dele, independente da minutagem que ele recebe no clube dele. O Endrick deveria ter um plano especial de desenvolvimento na seleção brasileira, assim como o Estevão tem que ter um plano especial também, independente se ele começa a receber poucos minutos com a camisa do Chelsea. Isso aí resolve depois a situação do clube. Sai, vai emprestado para outro, assim como o Endrick fez com o Lyon. Mas em termos de seleção brasileira, você tem duas joias que você tem que lapidar, que você não pode afastar porque não estão jogando nos seus respectivos clubes. Você tem que dar um tratamento especial, você tem que prepará-los para serem referências da seleção brasileira desde já, porque é isso que o Brasil tem nesse momento. O Brasil já não produz jogadores diferentes em larga escala mais. É tudo que a gente passa, pelo que a gente falou, em relação à categoria de base, a formação de jogadores. Então você tem dois caras que desde o começo da sua trajetória, que desde 12, 13 anos de idade, mostram que são diferentes, você tem que dar um tratamento especial para eles sim, e colocá-los para serem desafiados desde muito cedo. Olha o Marrocos com o Boadi, 18 anos, dominou o meio campo da seleção brasileira. Você não vai colocar no jogo porque tem 18 anos? Olha o Lamine Yamal jogando com 17 para 18 anos na Eurocopa, decidindo semifinal, fazendo golaço. Você não vai colocar porque ele tem 18 anos? Então eu não entendo por que no Brasil muitas vezes se tem esse receio de colocar um jovem para jogo. E sabendo que ele é diferente, sabendo que ele tem maturidade. Eu discordo um pouquinho do Flávio. Eu concordo que o Endrick não é o salvador da pátria. Ele não vai chegar e fazer o time do Brasil jogar coletivamente. Mas, por exemplo, no contexto do segundo tempo contra o Marrocos, ficou claro ali que nas poucas chegadas que o Brasil teve, faltava uma referência dentro da área. O cara que poderia puxar um espaço ali, dar um passo para trás, finalizar. E esse cara poderia ser o Endrick. Por que não? Por que optar pro Rafinha jogar centralizado em vez de colocar o garoto, que quando entra faz gol, que quando entra finaliza, que quando entra leva perigo? Então, me parece que, é claro, a gente não tem uma explicação geral do porquê talvez tão poucos minutos com todos esses treinadores que a gente colocou, e passa muito pela falta de acesso que temos, e um dos temas que a gente vem tratando nesse programa. Mas me parece que existe um grande receio de, meu Deus, a gente não pode colocar esse garoto de 18 anos para ser protagonista, porque senão vai queimar. Ai, meu Deus. Cara, ele pulou etapas durante toda a vida dele. Durante toda a vida dele, ele foi pulando etapas, mostrando que estava muito mais preparado para o contexto do que achavam que ele estava nas situações em que ele foi colocado a teste. Então, para mim, é isso. E se ele está entre os 26, falei isso ontem, se ele está entre os 26 convocados, ele tem que estar em condições também de ser testado em situações difíceis, independente da idade. Claro, tem que ser preparado para já viver um clima de Copa do Mundo antes de 2030, que talvez seja um dos principais ciclos dele com a seleção brasileira, já começando o seu auge. Mas se ele está hoje, é porque há o entendimento de que ele está pronto para ser colocado em situações complicadas. E não colocá-lo, apesar dos números espetaculares que ele mostra com a camisa da seleção brasileira e com os clubes, me dá uma impressão de que, cara, não está sendo feita a leitura direito com ele. Então, para mim, de novo, em termos de seleção, é plano especial pro Endrick, é plano especial pro Estevão, independente do que aconteça no clube deles. E para mim, já deveria ter recebido mais minutos nessa Copa do Mundo, entrando no jogo contra o Marrocos. O que você achou da opinião do Mauro César Pereira? Acha que Endrick tem algum problema de comportamento? Acha que realmente não querem que ele brilhe na Copa? Deixe sua opinião sem mimimi nos comentários.